Ah, paz, irmãos e irmãs, bom dia, com alegria na paz, Senhor Jesus. Estamos aqui, para louvar, agradecer, bendizer o Senhor. Agradecer por tudo, por esse dia maravilhoso. Pai, que consagramos tudo na Tua presença, que a Tua presença seja constante na nossa vida, que a gente possa sentir, possa viver, para Te servir, para Te adorar. É o que nós desejamos, Senhor. Obrigado por esse dia lindo, maravilhoso. Glórias e louvores nós Te damos pelo alimento que o Senhor coloca na nossa Aleluia, mesa, Pai. amém, Jesus. Pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, por tudo nós Te damos graça. Obrigado, Senhor. Amém, aleluia. O Elcio vai dar bom dia. Bom dia, Pai do Senhor Jesus, a todos. Graças nós Te damos por mais um dia, Pai, mais uma quarta-feira. Choveu tanto ontem, mas muito. E hoje amanheceu um solzinho. Tá gostoso, né? Em nome de Jesus, nós Te louvamos, agradecemos pela vida, pelo sol, pela chuva, e Te damos graças Por tudo, Pai. por todas as coisas que o Senhor nos dá, pela vida, pelo alimento, pelo trabalho, pela saúde. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e agradecemos. Pedimos que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre nós nesse momento, nos mostrando a palavra, ensinando. Que seja o Teu Espírito Santo a ministrar na nossa vida, em nome de Jesus. Assim que nós cremos e dizemos amém. Amém, amém. Glória nós Te damos, Pai. Amém. Vamos para a palavra, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vai falar A cura de Enéas, a ressurreição de Tabita. Acho que é Tabita, né? Não tem acento? Pode ler. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama há 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faz tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida, em Sorona, os quais se converteram ao Senhor. Havia também em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu que naquele dia, que enfermando ela morreu, e tendo-o levado a depositar-o num quarto alto. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas e vestido que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com certo Simão curtidor. Aleluia. Amém, Ana, bom Glória a Deus. dia. Dona Ana, Edna. Paulo, bom dia. Esse momento aqui é um momento muito importante, porque nessa época que teve a conversão de Saulo, né? Que lindo, né, irmão? E as coisas começaram a acontecer sobrenaturais. Por quê? Porque estava dando continuidade ao ministério de Jesus Cristo. Tudo que ele ensinou, e eles começaram a fazer. Eles estavam cheios do Espírito Santo, né? Transbordando do Espírito Santo. O que vai falar assim no versículo 32? Que Pedro ele ia passando por toda parte. E também chegou em Lida. No 33 vai falar sobre Enéas, que esse homem já fazia 8 anos que estava deitado numa cama, porque ele estava completamente paralisado.
E no Sandra, 34... bom dia, com alegria. Bom dia, Sandra, paz. E no versículo 34, aqui, Pedro usou de todo o poder e toda a ousadia que Jesus deu para ele. Enéas, Jesus Levanta, Cristo te dá saúde, levanta. E ele levantou. O que aconteceu nesse momento? Imediatamente as pessoas foram vistas. Foram notadas. Ele falou, nossa, mas espera aí, esse Jesus que eles estão pregando é verdadeiro. É verdadeiro. E aí começou a manifestação do poder de Jesus Cristo através deles, dos apóstolos, né? Enéas estava paralisado há 8 anos. Pedro só falou, em nome de Jesus, te levanta. O interessante é que isso mostra a continuação do ministério e cura e de libertação que Jesus Cristo começou, agora estava sendo feito por ele. Jesus foi embora, falou, eu estou indo, mas eu vou deixar para vocês o meu Espírito Santo e vocês vão continuar essa obra, né? Esse Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele é um capítulo importante pela conversão de Saulo e pelos milagres que Pedro fez e pelas ações dele em curar e principalmente em pregar a palavra. E olha que lindo no 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Dorcas era uma mulher boa, né? Uma mulher que se doava para as viúvas daquela época, porque a gente sabe que naquela época... Ela era costureira. As viúvas, elas eram, bem dizer, jogadas, irmãos. Elas eram largadas, não davam valor. As mulheres viúvas não tinham nem o que comer direito. E Dorcas as vestia, fazia túnicas, roupas para elas. Olha que bonito, né? Uma mulher cheia da presença de Deus, que se preocupava com os outros, com as viúvas, né? E fala assim, Dorcas estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naquele dia que, enfermando ela, morreu. E quer dizer, né? Pode ser bom, meu filho, vai chegar a hora, todos nós vamos morrer, né? E ela morreu. E depositaram no quarto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi, e quando chegou levaram ao quarto alto. E olha só que lindo. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestido que Dorcas fizeram quando estava com ela. Todos sentiram a falta, né, de Dorcas, todos estavam tristes, porque Dorcas era uma pessoa ajudadora. Boa, ela estava ali. Como é bom, né, irmão, quando você... Eu penso assim, né, o dia da nossa morte, as pessoas que estiverem lá perto, elas possam falar bem de nós, né? Eu já vi gente que morreu e falaram cada coisa feia. Sabe assim, foi tão triste. Teve uma que eu falei pro Elcio, falei, nossa, doeu até o meu coração. Essa pessoa não prestava mesmo, né? Foi tarde. Ô, irmãos, que triste, né? Quem precisa de ir não vai. Quem precisa de ir não vai. Essas coisas. Aí Dorcas, né? Todas as viúvas, todo mundo ali que rodeava ela estava chorando. Sabia que ela ia fazer falta porque ela era uma pessoa boa, de bom coração, uma boa amiga. Ela devia ser uma boa amiga, ela devia ter boas palavras, né? Ela devia ser uma pessoa alegre, eu imagino. Eu imagino Dorcas assim, uma pessoa muito alegre, muito ajudadora. Isso é o que eu estou falando, a Bíblia não está falando isso não, tá? Eu que estou conjecturando, que nem o pastor Maurinho fala. Conjecturar pode. Eu acho que ela devia ser uma pessoa muito do bem, rodeada de pessoas, né? Principalmente das viúvas. Aí fala, e levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas rodearam chorando, mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizeram quando estava com ela. Ela era costureira, né, Célia? Sabe uma pessoa que faz tudo para ajudar?
Mas Pedro, fazendo sair, Pedro pôs todo mundo para fora, ajoelhou e orou. Voltou para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva, ressuscitada. Oh, que lindo, né? Ela foi ressuscitada. É muito lindo ver isso, né? O poder do Espírito Santo nos apóstolos. Sim. É Deus agindo. Tem um capítulo, tem um momento que os filhos de Cefas viram esses grandes feitos de Pedro, de Paulo, e começaram a querer fazer milagre também. Falou, se eles fazem, nós também fazemos. E o demônio deu uma surra nele, deixou eles pelados, e bateu nele, depois eles para correr, porque eles não tinham oração, não tinham conhecimento de nada, e falou, se ele faz, nós vai fazer também. Entendeu? Nós vamos fazer também. Nós vai não, pelo amor de Deus. Mas eu não estava lá, eu não estava lá. Amém, aleluia. Amém. Irmãos, então é isso, essa continuação, né? E aqui o início da nossa igreja primitiva. E hoje também nós somos, cheios do Espírito Santo. E hoje, irmãos, a gente tem que usar nossos dons também, ter a ousadia de fazer oração para os outros, crendo que Deus vai curar. E Ele cura, faz muitas coisas, faz tudo, né? Eu acho bonito que, pela fé, quando o Espírito Santo agiu sobre Pedro, pensa em Pedro, uma pessoa chucra, pescador, devia ser um bem ignorantinho, sabe assim, daqueles hominhos bravos. Ele era antes do Espírito Santo. Aí, a hora que o Espírito Santo veio sobre ele, irmão, aí ele melhorou em parte, mas ele ficou muito duro também, sabe por quê? Eu estava lendo outro dia um capítulo que o cara quis comprar o Espírito Santo para ganhar poder, para ganhar dinheiro. Aí, logo para quem que o cara foi pedir isso? Logo para Pedro. Pedro só falou para ele, o seu dinheiro seja para ti, para tua maldição. Então, e aí eu vejo a seriedade, quando ele começou a obra, olha só, a seriedade, o compromisso que eles, Pedro e Paulo também, que eles tiveram, e fica aqui para nós, na história do mundo inteiro, para a vida toda, tudo que eles fizeram para disseminar o reino de Deus no nosso meio, que Jesus mandou. Eles foram os que fizeram melhor, não só eles, mas Estevão, todos os apóstolos, né? André, muito, mas eles foram os principais, né? Os principais. Que bonito, Tiago. Fico vendo, né, como Deus usa cada um de uma forma. Usa Pedro para curar, para levar a palavra. Usa Dorcas para curar, para levar conforto, consolo. Gostaria de cada um é de uma forma e todos têm o mesmo valor. Não é porque Pedro é Pedro e Paulo são melhores do que a Dorcas. Não, tem gente que não era nem, olha só. Só para a gente lembrar uma coisa. Quando Jesus estava caminhando, olha aquele centurião de Cafarnaum, um homem que não andava com Jesus, era um soldado do exército romano, mas ele tinha um respeito pela vida, respeito pela palavra e respeito por Jesus. Ele fazia sinagoga, ele tinha dinheiro. E ele se preocupava com o próximo, porque ele falou assim, mandou os empregados ir lá conversar com Jesus, falou, não sou digno, vão lá, pede para ele vir curar meu empregado. Então, não só os apóstolos, mas por trás, olha, aqui sabe o que a gente vai lembrando das leituras que a gente lê? Olha aquela pessoa, quando Jesus morreu, ficou pendurado lá, o José de Arimateia foi lá, ele era poderoso também, eu quero o corpo, usou a influência dele. Cada um é usado por Deus de uma forma. Eu quero o corpo. Andréia, paz do Senhor. Paz, irmã. Ele exigiu o corpo de Jesus Cristo e colocou num túmulo novo. Ele tinha poder. Então, existiram várias pessoas que nem andavam com Jesus, mas já conhecia e sabia
o que Cristo significava para nós e para a humanidade. Eva, bom dia, Eva. Entende isso? Então, Eva, nós estamos falando das pessoas que às vezes nem andavam com Jesus, mas eram pessoas boas, comprometidas com o reino desde cedo, porque já nasce bom, já nasce um ajudador Dorcas, nato. né? Uma mulher. Dorcas, José de costureira. Arimateia, quem mais? Aquele que Tânia. Jesus falou, precisa de entrar de novo no ventre da tua mãe. Você está entendendo? Ele foi conversar com Jesus às escondidas, para ninguém ver à noite, né? Mas era uma pessoa temente, pessoas boas, né? E aqui fica uma mensagem, vamos olhar pelos enfermos? Deixa Deus te usar, né? Da Que forma... Deus possa nos usar, cada um de uma forma. Cada um de uma forma, de falar da palavra, de falar do amor de Jesus. Um para acolher, outro para abraçar. Nós não estamos no mundo para pregar religião. Eu sou dessa religião. Essa sim, essa salva. Isso daí não importa. Não importa. Deus não vai ver essas coisas. Lá não tem. E o importante é que nós temos que fazer o que Jesus cheios do Espírito Santo. Usa o Espírito Santo que Deus nos deu para falar do amor dele, do que ele faz, do que ele pode. Uma coisa eu falo para vocês, para ir para Jesus só existe um caminho. Querer. Não, Jesus Cristo. Não, ele é o caminho para ir, para servir, para irmos para o Pai. Só um caminho para nos levar ao Pai. Jesus Cristo. Não é religião não, mas é Jesus Cristo. Se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai para o Pai. Entendeu? Você se torna filha de Deus, amada, separada. Quando eu falo sim, eu aceito o que Jesus fez na cruz por mim. Eu sei que Ele morreu por mim, pelos meus pecados, para me dar uma vida eterna. Aí você se torna filha amada do Pai, né? Acho que teremos... Isso. Muitos vão achar que vão estar lá e não vão. Vão aparecer salvos, serão... a Eva está falando, acho que teremos, olha, grande surpresa no encontro com Jesus. Muitos que acharam que vão se salvar, não vão estar lá. E muitos que parecem que vão ser salvos, estarão. Deus conhece Irmãos, o nosso olha o que eu estou falando, verdade, é assim, a Eva escreveu, eu lembrei uma coisa. Aquele ladrão, Dimas, era ladrão. Ele reconheceu, Senhor, nós merecemos estar aqui. Mas o Senhor nada fez. E ele reconheceu que Jesus era o Cristo. Jesus falou, ainda hoje estará comigo no paraíso. Interessante isso, não é? No último momento. O Senhor conhece o nosso coração. Só precisou de 1 minuto. Uma conversinha assim, só isso. Jesus deu para ele, ele foi perdoado e foi. Então, tem gente muito achando que está salva. E a palavra mesmo vai falar que a hora que chegar naquele dia, Jesus falar, afasta de mim que eu não te conheço. Vai falar. Então, grandes serão as surpresas, grandes serão as surpresas. Por isso a gente tem que pedir todo dia que o Espírito Santo ele nos mostre o caminho, ele nos constranja quando fazemos coisas erradas, nos ensine, para que a gente possa continuar, né? O nosso desejo é um dia estar lá face a face com o nosso Deus Todo-Poderoso. E a gente gostaria muito, né? A gente está se esforçando para isso. Eu não sei você, eu me esforço. Todos os dias eu peço, Senhor, eu quero entrar na tua presença. Aleluia. Sim, sabe? O dia que o Senhor voltar, eu quero subir, eu quero ser arrebatada, eu quero ser levada. Então, que a gente possa realmente querer isso dentro de nós e fazer tudo para que a gente possa conseguir estar lá, né? Já pensou que lindo vai ser aquele dia? Eu fico imaginando, né? A gente ali na presença. Que lindo, irmãos.
já é maravilhoso hoje, né? Aleluia. Imagina aquele dia. Vamos né? orar pelos, Amém? vamos orar Olha, eu pelos fico aqui enfermos. sonhando. Vamos orar pelas pessoas que pediram oração. Tem tantas pessoas no nosso caderno. Hoje eu quero entregar a minha tia Orade, sonhei com ela. Uma tia que eu amo muito, uma tia que anda muito na presença do Senhor, Deus que eu conheci até hoje. Ela, todos os dias da vida dela, todo momento da vida dela, ela é na presença do Deus Todo-Poderoso. Ela é uma pessoa de tanta oração, irmãos, tanta oração. E eu louvo a Deus pela vida dela. Ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do amor de Deus. E hoje eu sonhei com ela, fiquei com saudade dela. Que Deus abençoe a tia Orade, guarda, proteja, né? E que a gente possa aprender também muito com a tia Orade. Vou falar uma coisa para vocês aqui, que eu estou pensando aqui. A gente vai entregar o caderno, a gente nem vai falar todos os nomes, né? Entrega o caderno todo. Tá. Mas eu vou falar uma coisa. Eu vou dar um testemunho fiel e verdadeiro. Quem conhece, quem vai ver essa live sabe. Quando uma pessoa, uma mulher de Deus, ora, A live tá... uma mulher de Deus, Peraí. ela ora e ela tá na presença de Deus, os delas são guardados. O filho dela, irmãos, Da tia uma Orade. pessoa que ora 24 horas por dia, um assaltante deu 2 tiros nele, as 2 balas, os 2 tiros falharam, não explodiu a bala. Não saiu. Não saiu a bala. Por quê? Porque A mãe Célia tá vai orando. escrever, Rosilda. Tá. Tem uma cirurgia e ainda não fechou. Tá. A Célia vai escrever, Rosilda. Então, irmãos, é uma fé e um testemunho verdadeiro que a gente vê como uma pessoa que ela é guardada. Porque a mãe ora, a mulher intercede, uma pessoa de Deus. Muitas coisas acontecem ou não acontecem por causa da Rosilda, o nome. Tá. Né? Ela fez uma cirurgia em agosto e ainda não fechou. Nossa. Amém? Aleluia. Pai, nós entregamos esse momento agora a Rosilda, essa irmã que fez uma cirurgia há tanto tempo e a gente não sabe, mas eu coloco sua mão poderosa sobre a vida dela, sobre essa ferida, sobre essa cicatriz, Pai, em nome de Jesus, e ela seja fechada, sarada por dentro, em por nome fora, de Jesus, Senhor, que ela cura seja ela, completamente liberta, curada, e Senhor. todos os momentos Sim, Pai, nós cremos no teu poder, ela possa Senhor. te louvar e Que agradecer, a Pai, tua mão esteja sobre a reconhecer que o Senhor é o Rosilda, Deus Senhor. Todo-Poderoso. Nós entregamos os irmãos que estão nesse caderno, tantas Sim, Pai. doenças, tantas curas, Pai. E seja o Teu Espírito Santo a visitar cada um segundo a sua necessidade, colocando todas essas enfermidades, os médicos que a gente entrega nas Suas presenças, Elisa. em nome de Jesus. Amém. Né? Elisa, paz, irmã, Elisa, que Pai Deus do te Senhor, abençoe. e nós te louvamos e agradecemos pela vida de todos os irmãos que entraram na live, que estão assistindo, a Elisa, a Eva, a Dona Ana, a Edna, o Paulinho, a Maria, o Emerson, a Maria, todos que entram, que vão a ver a live Sandra. depois, a Sandra, Todos. e que o Senhor esteja protegendo ele, guardando todo tipo de perigo, todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém, aleluia. amém. Que Deus Não guarde. esqueça que hoje é quarta-feira, tem culto na igreja Adonai, né? Aqui de São Sebastião do Paraíso. Esteja lá, irmãos, faz um esforço para, não é para encher a igreja. Vai lá É pra louvar o Senhor, agradecer, ouvir uma agradecer e ouvir uma palavra, se alimentar. O Senhor fala tão lindo com a Né? gente através da palavra, Em nome né? de Jesus. Amém? Né? E Graças. olha, amanhã nós estaremos em jejum, todas as igrejas que estão reunidas, orando por cada mês do ano, né? Cada quinta-feira a gente está entregando, são 12 quinta-feira, nós estaremos orando pelo ano de 2026, para que seja um ano abençoado, viu, Elisa? Que Deus abençoe você, tua família, irmã, um A abraço. gente precisa de crer, irmãos. Você quer destronar Satanás? Ora. Vamos estar juntinho, né? Em jejum Destronar todos. esses demônios que oprime, ora. Né? É assim que Jesus ensinou para nós. Amém? Eu vou falar a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem, Amém. amém. Se Deus é por nós,
Quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Sandra, a Sandra está falando que amanhã é o culto lá na igreja Adonai de Santa Cruz. Amanhã. Né? Na quarta é aqui e lá em São Sebastião do Paraíso, Adonai de São Sebastião do Paraíso. Na igreja de Santa Cruz. É na quinta-feira. Então tá bom. Tá. Irmão, então fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Chuva de bênçãos. Até amanhã, se Deus nos permitir. Amo vocês. Graça e paz e um bom dia, né? Amém, amém, amém. Até amanhã.